Feliz sábado a todos e que paz de Deus esteja no nosso coração. Mais um sábado que o Senhor concedendo e nesse momento, no quero falar a Deus muito obrigado porque Deus tem protegido, tem guardado nós durante a semana e hoje Deus dá-nos essa oportunidade mais uma vez de estar nessa presença e de apresentar essa palavra para todo mundo. Então, nesse momento, não está curva nos fontes, não está fazer uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, muito obrigado pela proteção, obrigado pela vida e bênção, obrigado pelas maravilhas que o Senhor te faz a nosso favor. Obrigado, Pai, porque ainda nesse dia nos dá o privilégio de estar na presença do Senhor. E não te pido, Senhor, que me bença sobre mim e me unge meus lábios e me faz que mensagem por e toca corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também muito obrigado que Deus pode realmente estar no coração de cada um de nós, fazendo compreender a mensagem que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Antes de mais, eu gostava para não pegar nos Bíblia na mão e não ler o que está escrito. No livro de Hebreus, no capítulo 1, não está ler o primeiro versículo. Não está encontra o que lá está escrito. Hebreus, no capítulo 1 e primeiro versículo. A palavra de Deus está falando o seguinte. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A palavra de Deus está dando uma pista muito interessante que nos deve compreender. Hoje nós também fala sobre a palavra de Deus, o porquê que nos deve estudar, porquê que nos deve ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, no verso 1, está falando que Deus, havendo falado de muitas maneiras aos pais e aos profetas. O que é que a Bíblia quer ensinar com isso? Meus queridos, nós devemos compreender uma coisa. Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face que tinha problema nenhum. E Deus visitava o homem. Deus vinha no jardim do Éden. Deus encontrava com o homem face a face e Deus comunicava face a face com os homens. Mas, depois do pecado, a coisa muda de figurino. Porque já Deus que tinha mais que a possibilidade de falar com o homem face a face. E homem também que tinha mais aquele privilégio de receber Deus como hóspede, como pai, como um chefe de família, para receber de Deus conselhos e comunicações. E agora, Deus que fica indiferente com a situação. O pecado entra no mundo, o pecado separa Deus e homem. O pecado cria uma barreira, o pecado cria um fosso, o pecado cria uma separação entre Deus e o homem. Portanto, Deus continua com esse plano de ter homens sempre informados de sua vontade, de seu desígnio, das suas coisas. Por isso, ali sim, a Bíblia está informando que Deus encontra uma outra alternativa para que ele pode continuar a falar com filhos, com seus filhos, a falar com homens, a falar com os humanos. Ali, o apóstolo Paulo está falando que Deus, havendo falado outrora de muitas maneiras, quer dizer, Deus fala depois do pecado com o homem através de sonhos, através de visões e através de outros meios de revelação. E Deus faz de sorte que tudo que Ele informações, tudo que é comunicados, tudo que mensagens importantes que ele tinha dado ao homem fica narrado, fica escrito num livro que é a Bíblia Sagrada. Por quê que não deve estudar a Bíblia Sagrada? Não deve estudar a Bíblia Sagrada porque a Bíblia Sagrada é a mensagem de Deus para mim conhecer. Porque hoje nunca tem mais aquele privilégio de receber Deus no nosso jardim. Nunca tem mais privilégio de encontrar com Deus face a face. O exemplo é que quando que Deus manda Moisés para tirar o povo
de Egito, no caminho para Canaã, no deserto, Deus marca um encontro com o povo. E quando que Deus diz na monte para encontrar com o povo que podia suportar a glória de Deus. E então exclama a Moisés, fala para Deus te fala para Bob e Bob te fala para nós. Por quê? Porque o pecado que existe na nós, o pecado, a nossa natureza pecaminosa, que está junta com a santidade de Deus, a natureza de santidade de Deus. Deus é um Deus santo, um Deus sublime, um Deus supremo. Deus que coabita com o pecado. Então Deus arranja alternativa, que é os profetas, homens de Deus, homens que Deus inspira, homens que Deus dá sonhos, homens que Deus dá visão, para poder transmitir essa mensagem, ser desígnio, ser promessas a ser povos. Ainda mais. Verso 12 está falando, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nesses últimos dias. Ali a Bíblia se refere a Jesus Cristo que bem em pessoa. Jesus Cristo bem em pessoa, bem revela o caráter de Deus, bem revela o amor de Deus, bem revela o desígnio de Deus, o desejo de Deus em salvar a humanidade. Essa é a boa nova. Essa é a razão pela qual nós nos devemos estudar, nos devemos ler, nos devemos meditar sempre na palavra do Senhor, a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia te resume na mensagem, uma carta de amor para a raça humana. E mais, queridos, a Bíblia é o livro que Deus revela uma coisa. Deus crê que nós nos conche, nossa origem. Deus crê que nos conche de onde que nos vem. A Bíblia está mostrando de onde que nos vem. A Bíblia está mostrando o que nos está fazendo ali hoje nesse mundo. E a Bíblia está mostrando também para onde que nós não estamos. Muitos vivem no mundo sem esperança, sem rumo, sem direção, porque que conche a Bíblia, a palavra de Deus. Muitos. Certamente, queridos, então confesso, senhores, uma coisa. Tem muitas pessoas que se tinham conhecimento da Bíblia, que se tinham conhecimento da palavra de Deus, das promessas contidas na palavra de Deus, que tinham uma vida diferente, que tinham um comportamento diferente, que viveram uma vida diferente. A verdade é que tudo que entra em contato com a Bíblia, que deixa a Bíblia entrar nessas vidas, que deixa Deus ter uma influência nessa vida, testemunha de uma vida transformada. Essa é a mensagem que nos deixa para tudo quem está ouvindo nesse momento. Que se nos deixa Deus entrar na nossa vida, através da Bíblia Sagrada, o livro inspirado, o livro que Deus deixa para a humanidade, para ter uma vida transformada, uma vida mudada, de acordo com a vontade de Deus. E, acima de tudo, ter a esperança, uma esperança em qual que nunca pude encontrar em nenhum outro livro ou documentos que por existe. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Um pouco do resumo. A Bíblia está falando de coisas passadas. Quer dizer, a Bíblia está fazendo uma narração de como Deus criou o mundo. A Bíblia está fazendo uma narração de como Deus criou o mundo e as coisas ou os habitantes do mundo. Essa é a informação que a Bíblia está dando. A Bíblia está falando da história da criação. A Bíblia está mostrando que nós nunca bem do azar, nós não temos um Criador, que Deus criou. A primeira página da Bíblia está dando essa informação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E tudo que existe no céu, na terra, no mar, foi criado por Deus. Essa informação só não tem encontrá-la na Bíblia. E Deus faz a questão que essa coisa fica narrado na Bíblia para nosso conhecimento. Também a Bíblia está falando das manifestações de Deus no meio desse povo.
É uma história que nós não devemos conhecer. O modo que Deus tem guiado, o modo que Deus tem orientado, o modo que Deus tem conduzido seu povo através dos tempos. Essas ali é lições que nos deve tomar, é lições que nos deve conhecer também para que nós nos entregue nós a Deus, para que Deus conduzindo, assim como Deus tem conduzido seu povo através do passado. E a Bíblia também está falando no presente. Quer dizer que a Bíblia, apesar de ser um livro muito antigo, mas é um livro muito atual, o livro mais atual que existe. Quer dizer, a Bíblia está falando da situação social do mundo, ou da situação atual da nossa sociedade. Tudo aquilo que está acontecendo hoje dentro da nossa sociedade. Essa enorme crise econômica, crise moral, e tudo. A Bíblia está mostrando o porquê dessas coisas. Então, a Bíblia é um livro atual. E também, a Bíblia está falando no futuro. No futuro, por quê? A Bíblia está falando no futuro das coisas que estão para acontecer. Das promessas que Deus tem para cumprir na nossa vida. Então, Deus deixa tudo isso para nosso conhecimento. Deus deixa tudo isso para que nós não podemos entender, compreender, conhecer e relaciona e vive com Ele. Não se entende bem? Deus deseja que nos compreende. Deus deseja que não tenha esse conhecimento, para que nós não podemos realmente aceitar ser seu filho. Uma outra razão, porque devo estudar a Bíblia. A Bíblia é a mensagem de Deus para os seus filhos. Por isso, queridos, na Bíblia não tem encontra coisas maravilhosas. É na Bíblia que não tem encontra as maravilhosas promessas de Deus para seus filhos. Deus tem grandes maravilhas. Opera na vida de meu cunhado. É também na Bíblia que não tem encontra importantes conselhos de Deus para nosso dia a dia. É na Bíblia onde que não tem encontra poderosas mensagens com o poder de transformar qualquer vida, qualquer pessoa, qualquer que seja o que tem sido o passado, ou até agora, até atualmente, a Bíblia tem poder de transformar, porque a Bíblia é simplesmente um livro escrito, mas é um livro inspirado de Deus. É um livro no qual existe o poder de transformar qualquer vida. Que importa o passado, que importa a vida que você tem vivido, que importa a raça que você pertence, que importa a classe social. A Bíblia é um livro para todos. Que você seja presidente, que você seja ministro, que você seja deputado, que você seja um simples trabalhador, que você seja um escravo, que você seja quem que você é, um presidiário, seja quem que você é, seja qual é a circunstância que você está vivendo hoje, a Bíblia é um livro, é uma carta de amor de Deus para você. Uma coisa que não está constata. Somos cristãos. Todos nós é cristãos. Cristãos que acreditam na Deus, que acreditam na Cristo, mas não tem pouca cultura de medita, de estuda, de ler a Bíblia. Mas, portanto, nós é cristãos, não acreditamos na Deus. Modo que não pretende conhecer Deus se nunca te lê carta que Deus escreve para nós. Modo que não crê conhecer desígnios de Deus se nós nunca te estuda. Modo que não crê conhecer promessas de Deus se nós nunca te estuda, nunca te examina a Escritura. Jesus um dia, fazendo menção à Escritura, ele falou: examinais a Escritura, porque são eles que testificam de mim. Se não crê conhecer Jesus, se não crê conhecer Deus, se não crê conhecer a sua palavra, não deve estudar, não deve meditar todos os dias na palavra de Deus. Também, queridos, é na Bíblia que não te encontra uma poderosa mensagem ou uma fonte inesgotável de esperança. Uma fonte inesgotável de esperança para nosso coração. Não é
um verso que está no livro de Romanos, no capítulo 15, no televerso 4, não onde eu sei que palavra está falando. Ele fala o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia é uma fonte inesgotável de esperança. Tudo quem aqui estuda a Bíblia, que te interioriza a mensagem e as promessas de Deus, são pessoas que têm uma vida, sinceramente, uma vida de esperança. São pessoas que têm uma paz interior, uma paz do coração, que coisa alguma desse mundo pode oferecer. Esse livro é maravilhoso. Não está disposto a ter tempo todos os dias para nos estudar, ainda que seja pequeno trecho da Bíblia. Porque também Bíblia, o apóstolo Paulo está falando, mas essa escritura está tornando-nos sábio para a salvação. É a razão pela qual nós não devemos estudar a Bíblia Sagrada. Quero ler um texto seguinte. Não está na 2 de Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Esse ali talvez é o verso culminante de todos os versos que não pode estudar sobre a Bíblia Sagrada. Pois está escrito no telé. Ele falou o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Isso significa que, sem a Bíblia, sem a orientação de Deus, sem a orientação divina, é difícil e quase impossível de não praticar boas obras. Porque as boas obras vêm de Deus. Então, nós devemos ter um conhecimento profundo das Escrituras, da Palavra de Deus. Essa carta de amor de Deus para mim como. Ei, queridos, não interprete esse verso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino do quê? Para ensinar-nos a ser bom cristão, para ensinar-nos a ser bom cidadão, para ensinar-nos a ser bom pai, boa mãe, bom chefe de família, um bom gestor, para ensinar-nos a ser coisas úteis da vida, ser honesto, ser um bom líder. É útil para ensino, é útil para a repreensão, para repreender-nos quando nos faz coisas erradas, para corrigir-nos quando que nos sai de caminho, para educar-nos na justiça, que é só em Cristo nós não podemos ser praticantes da justiça segundo a vontade de Deus. É preciso que nos leve isso em consideração. Meus queridos, muitas coisas, muitas mensagens não pode encontrar dentro de Bíblia Sagrada. Muitos conselhos maravilhosos. Eu quero ler com nós alguma citação que entra de grandes homens que têm escrito a favor da Bíblia. Um dos primeiros que nos lê é de Isaac Newton, um célebre matemático inglês. Escreve a respeito de Bíblia e ele falou o seguinte: temos as Sagradas Escrituras como as mais sublimes filosofias. Para quem que gosta de filosofia, a Bíblia é um livro de filosofia mais excelente, mais sublime. Immanuel Kant, um famoso filósofo alemão, também escreve e ele falou o seguinte: a existência da Bíblia como livro para o povo
é o mais alto benefício que foi dado à humanidade. Maravilhoso essa declaração. Que existe livro superior à Bíblia. Que existe livro mais maravilhoso que a Bíblia. Que existe, porque esse ali é o livro que Deus escreve para a humanidade. Um presente de Deus para a humanidade. Também tem um grande político e escritor espanhol de nome Emílio Castelar. Escreve o seguinte: a Bíblia é a mais pura revelação que Deus nos concedeu. A pura verdade. Pura verdade. Assim como está escrito na Hebreus, que Deus de muitas maneiras tem falado aos pais e aos profetas. A Bíblia é a manifestação de Deus. É o desejo de Deus para com a humanidade. Mais uma citação. Francisco Madero, ex-presidente de México, é um almejo sublime que todos os governantes, todos os presidentes, todos os primeiros ministros e deputados e ministros de uma nação devem aspirar a isso. Ele falou o seguinte: aprecio a Bíblia no seu mais alto valor. Um dos meus maiores esforços será trabalhar para que o meu povo seja de tal maneira instruído que possa compreender os grandes princípios deste livro. Essa ali deve ser a inspiração de todos. Meus queridos, se nosso estudo não usa a Bíblia, se nosso estudo não interioriza a mensagem de Deus, se nosso estudo não vive a mensagem que Deus tem para nós, não vive a esperança, não vive a promessa, não deixa que a Bíblia trazendo essa transformação, a mudança na nossa vida. E sabe que tipo de sociedade que nós tinha? Nós tinha uma sociedade justa, uma sociedade honesta, uma sociedade sem criminalidade, uma sociedade sem violência, uma sociedade sem nada que está fazendo tirar paz de coração. Esse presidente de México compreende o poder que existe na mensagem de Deus. E almejava que esse povo seja instruído de acordo com a mensagem, de acordo com a vontade de Deus. E é bom, você deseja que a família seja instruído de acordo com a vontade de Deus? Você deseja que o filho seja instruído de acordo com a mensagem da Bíblia? É a maior inspiração, ou a aspiração que nós não podemos. E bem, queridos, quando Jesus Cristo faz essa última revelação a um de seus apóstolos, não está no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 3. No livro de Apocalipse, quando que Jesus Cristo faz essa última revelação a seu amado discípulo João, na ilha de Patmos, ele falou o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, feliz é aquele que te lê. Mas se você te lê, você pode ouvir. Bem-aventurado aquele que te lê, bem-aventurado aquele que te ouve. Mas, acima de tudo, bem-aventurado aquele que te lê, que te ouve, que te guarda, ou seja, que te pratica, que te põe na prática. Por quê? Porque dentro da Bíblia Sagrada, não te encontra descrição proféticas de coisas que estão para acontecer. Então, Jesus Cristo fala: bem-aventurado aquele que te lê, que te ouve e que te guarda, porque o tempo está próximo. Meus queridos, que Deus põe no nosso coração esse desejo e essa vontade de ler, de estudar, de meditar na palavra de Deus. Queria fazer um apelo muito especial. Se você está na casa, chama a família. Junta a família. Não abre Bíblia. Não estuda. Não traz um tempo para Deus. Onde quer que você toube as mensagens, um convite muito especial. Abre o coração e deixa que Jesus Cristo
entra na vida. Meus queridos, que importa a crença que você tem. Que importa se você é cristão, muçulmano, animista e outros. Que importa se você é católico, adventista, pentecostal e outros. Permite que Deus entre na sua vida. E nesse momento, eu queria fazer uma oração especial para quem que deseja realmente que Deus entre na sua vida. Eu queria deixar Deus entrar na sua vida, entra na sua família. Nesse momento, abre o coração e ficha o olho e faz uma oração. Oremos. Deus bendito Pai, muito obrigado pela vida, para bênçãos e proteção que Deus providencia para nós até agora. E, Senhor, certamente muitas pessoas estão ouvindo nesse momento. Certamente que no coração de muitas pessoas tem desejo de conhecer mais profundamente a mensagem, o amor de Deus. O Senhor nos pede que o Espírito Santo, que tem inspirado a Bíblia, ilumina a mente e o coração de cada um e faz compreender a mensagem contida nesse livro. A mensagem que está tornando sábio para a salvação. E também, Senhor, nos entrega na mão do Senhor. A família que nesse momento está ouvindo. A família que nesse momento está deseja que tenha uma família de acordo com a vontade do Senhor. Ó Senhor, que o Espírito Santo pode atuar nessas vidas. De sorte que cada um pode olhar Cristo, pode olhar Deus como o primeiro e o último a ser aceite nessas casas e nessas vidas. E abençoando, e orando em continuação de um sábado feliz. Isso na tua hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ansiedade toma conta, pois é fim de tarde. Coração tão pesado, que vontade de conversar. Sinto falta de você. Logo eu que sou dono de tudo. Onde está você? Por que não me receber? Eu finjo não saber, na esperança de ver você correr, com um abraço me dizer: eu estou aqui. Posso ouvir bem de longe os sussurros do seu coração.
Lentamente ouço os passos que antes corriam pra me encontrar. Eu sei que você errou e se afastou de quem te criou no seu peito. Sempre haverá a sensação que de mim tão longe estás. Eu sei que você errou e se afastou de quem te criou no seu peito. Sempre haverá a sensação que de mim tão longe estás. Te garanto, tudo vai mudar, mas meu amor Nunca vai cessar. Muito bem, obrigado por ter assistido a nos mensagens nesse sábado. Também obrigado pela música que nos ouve. E agora, quero fazer um convite muito especial. Encontro para o próximo sábado, se Deus quiser, com novos temas, com novas mensagens da Bíblia. E também não quero fazer um convite especial. Para quem que deseja estudar mais, conhecer um pouco mais dentro da Palavra de Deus, dentro da Bíblia, não teria esse número de telefone. Não pode chamar para telefone fixo 261 39 63, para a Associação das Igrejas de 27º Dia. Vou pedir um estudo bíblico. Ali tem alguém disponível para fazer um estudo bíblico com você. Ou então, chama diretamente para mim, para o número 992-8787. Nós estamos 24 disponível para responder a suas preocupações com relação à Bíblia Sagrada. Que Deus possa abençoar. Amém.